Opa, boa noite. Olá. Ei, Célia, tudo bem? Ei, Márcia. Olá. Teísa também chegando aí. Boa noite, pessoal. Vamos começando, né? Primeira live do ano. E aí, vamos começar os nossos temas aí semanais novamente, né? Tivemos um intervalo aí de nossos períodos de festas de final de ano, o pessoal poder respirar um pouquinho, né? Precisava, mas estamos aí de volta. Então, agora vamos retomando, né? Espero que todos tenham passado muito bem aí a virada do ano, um Natal abençoado, diferente esse ano, né? Mais silencioso. Réveillon também, a virada do ano foi mais silenciosa, mas chamando, né, para um processo de contato mais íntimo também, mais interior, tão importante para a fase que a gente está passando. E vamos lá, né? Hoje a gente tem um tema, escolhemos um tema bem interessante, já tinham me pedido isso várias vezes, então eu falei assim, vamos começar o ano com esse tema, porque bastante gente tem interesse, e eu vou esclarecer algumas coisas, inclusive, com relação a esse tema, né? Então a gente vai falar aí sobre óleos essenciais para massagens corporais. E aí é muito comum, pessoal, por eu ser massoterapeuta, né? E por ser facilitadora também, por eu dar cursos de massoterapia, aí vocês podem pensar que eu vou falar especificamente para profissionais. E não somente para profissionais, vocês vão entender como a gente pode trabalhar com a massagem de uma forma muito simples, né? É claro que a gente tem a parte mais técnica que está ligada à massoterapia mesmo, mas a gente vai além disso. Então, o que a gente vai abordar aqui hoje é a possibilidade de qualquer pessoa poder fazer uma massagem e ter os benefícios, né? Tanto fazer quanto receber, né? Quem é que não gosta de receber uma massagem? Então, a gente vai falar, na verdade, para os dois públicos aí. Então, assim, é claro que para quem é massoterapeuta ali, como eu disse, com uma questão mais ligada à técnica, né? Os pontos mais precisos, alguns gatilhos que a gente normalmente trabalha e que aumentam, claro, o resultado final. Mas, independente disso, a gente vai colocar aqui a forma como vocês, que não são profissionais também, que são pessoas que não têm nenhuma habilidade técnica, vamos dizer assim, para poder fazer uma massagem mais profissional, né? Mas que podem se beneficiar muito com o uso dos óleos essenciais. Então, a nossa ideia é que você possa explorar esse lado da massagem terapêutica, vamos dizer assim, mas com o benefício dos óleos, sem se preocupar tanto, nesse caso, com a parte técnica, então. Eu sempre digo assim, por exemplo, eu, Viviane, que acabo recebendo as melhores massagens da minha vida, acabam sendo massagens feitas pelos meus filhos e pelo meu marido. Que eu acho assim incrível, né? Se não tem técnica nenhuma, mas faz um bem, que é uma coisa. Por que a gente fala isso? Porque tem o amor, né, gente? Então, quando você tem a intenção do cuidar, quando você tem aquele toque independente da técnica, eu sempre falo isso até mesmo pro pessoal que faz curso comigo nessa área. Eu falo, olha, 1000 vezes uma pessoa com amor e pouca técnica do que uma pessoa com muita técnica e pouco amor, porque isso vai influenciar diretamente no resultado final da pessoa. Então não adianta a pessoa ser extremamente habilidosa, né, conhecedora dos aspectos mais técnicos aí, precisamente técnicos, né, mas ser uma massoterapeuta fria, né, que não coloca a dedicação no contato ali com a pessoa, no benefício maior. Então, sempre a gente tem que ter essa questão do amor à profissão, do amor no cuidado com o outro, independente mesmo, como eu disse, de ser profissão ou não. Então a intenção é o cuidado com o outro, é a melhora do outro. Daí vem todo o outro processo, né? Então o resultado é sempre melhor quando a gente tem essa questão ligada aí. Então, assim, não tenham medo de massagear as pessoas que você ama, as pessoas que você gosta, querendo cuidar. Não se preocupe em ficar preso, eu não sei a técnica e tal, não sei o quê.
não se preocupe com isso. É claro que você tem que ter um pouco cuidado com a força da pressão que você vai utilizar, que isso pode acontecer em pontos ali que não são interessantes que isso se faça, né? Então, esses são mais adequados para um profissional realmente que saiba aonde trabalhar os pontos certos, com a pressão adequada, enfim. Mas isso não impede de forma nenhuma que você faça uma massagem geral, né? Uma massagem ampla, de amplitude ou local mesmo, mas sem fazer realmente uma pressão muito intensa para realmente não causar nenhum tipo de lesão ou desconforto na pessoa ali quando você não tem essa habilidade mais técnica, mas fazendo uma massagem com amor, com carinho à pessoa, com cuidado a ela e utilizando principalmente os óleos essenciais adequados, você vai, sem dúvida nenhuma, vai ter um resultado incrível, independente, como eu disse, de ser profissional ou não. Tá? Então eu vou dar algumas dicas aqui para que vocês possam fazer essa massagem de forma mais eficiente, que ela traga benefício. Inclusive você pode fazer uma automassagem, né? Vamos supor que você gostaria de ter alguns pontos do seu corpo ali massageados, mas não tem quem faça em você, né? Então você pode fazer esse autocuidado também. Tem vários pontos que você mesma pode se auto-aplicar uma massagem, principalmente na região dos pés, né? Isso é maravilhoso, a gente poder fazer esse autocuidado, né? Tirar esse ponto. A gente pode fazer massagens nas mãos, a gente pode fazer aqui no trapézio, você mesma faz de um lado e faz do outro, né? Então tem vários pontos que você mesma consegue fazer esse autocuidado. Então, utilizando aí os óleos essenciais certos, né? Bem na diluição correta, nos óleos carreadores, você sem dúvida nenhuma vai ter um benefício e é um momento ali de carinho com você mesma, né? Não deixa de ser também um movimento ali de autoestima, de amor próprio, né? De autocuidado mesmo e carinho. Então, esse processo de automassagem é muito legal que você também se acostume a fazer. Às vezes a gente fica muito preocupado só em fazer no outro, né? E esquece de fazer na gente mesmo. Então, tem como fazer isso. E o que eu vou ensinar para vocês aqui, então, hoje é a massagem corporal feita em 4 visões diferentes para poder facilitar, então, a ideia de quais óleos essenciais vocês vão utilizar. Então, eu separei entre massagem relaxante, entre massagem revigorante, massagem para dores no corpo e massagens para circulação e drenagem. Então são 4 tipos de massagem aí com óleos essenciais mais específicos para cada uma delas. Então aí vocês vão ter aquela noção de ou fazer esse autocuidado ou fazer o cuidado de outra pessoa, sabendo quais são os óleos mais adequados, porque você vai associar com o benefício que a pessoa está precisando, né? Então, aí eu vou ensinar a preparar, então, no caso, também o óleo de massagem, para que você tenha, então, aí a habilidade. Dá uma dica até legal, que esse mesmo óleo que eu vou ensinar a diluição para vocês fazerem o óleo de massagem, você pode também utilizar como óleo corporal pós-banho, porque o óleo de massagem, ele vai ser feito em maior quantidade, né, para que você tenha, porque quando a gente vai fazer uma massagem corporal, a gente vai gastar um pouco mais de óleo, então a gente não vai fazer vidrinho para diluição pequena, para uso tópico local apenas, né, a gente vai fazer um óleo que renda mais, porque a ideia é fazer em áreas mais amplas do corpo, então a gente vai fazer uma quantidade maior aí de óleo, já deixar pronto, que fica prático, e aí você pode utilizar tanto para fazer uma automassagem, uma massagem no outro, como também pode utilizar aí como óleo corporal pós-banho, que aí você tem os benefícios também desses óleos. Coloca lá uma etiquetinha para qual tipo de benefício que você quer. Então, por exemplo, pode ser um óleo corporal relaxante, que no caso é o mesmo que você vai usar para massagem relaxante, pode ser um óleo corporal revigorante, que é o mesmo que você vai utilizar para massagem revigorante, pode ser um óleo corporal para dores no corpo, que aí é o mesmo que você vai utilizar então para esse tipo de massagem, e pode ser um óleo corporal de ativação de circulação, né, para sistema circulatório e drenagem, que é o mesmo que você vai utilizar então para fazer isso. Então, no caso da massagem. Então, fica aí uma boa dica para você ter as duas opções também, ou seja, você vai otimizar o uso do óleo também, tá bom? Então, vamos lá, a gente vai começar com a ideia, então, da massagem relaxante. O que pede a massagem relaxante? A pessoa que está realmente ali com tensão,
com estresse, né? Que tá com muita ansiedade e tá com dores musculares tensionais, ou seja, aquelas causadas normalmente por tensão. Isso, gente, é muito importante que você tenha consciência de que a tensão e o estresse, ou seja, a parte emocional, ela acarreta dores musculares. Aí a pessoa, poxa vida, às vezes pensa que a dor muscular é só resultado de alguma atividade física ou algum esforço físico que você tenha feito mais ou uma postura errada. Sim, tudo isso também dá dores musculares. Mas a parte emocional também influencia e vai dar dores musculares. Por que que isso acontece? Porque quando você está tenso, quando você está estressado, quando você está extremamente ansioso, quando você está ali muito inquieto, o que que você faz por defesa do corpo? Você contrai a sua musculatura. Então, a pessoa quando está relaxada, ela está mais solta. Quando ela fica tensa, quando ela fica muito tempo estressada, o corpo todo retrai, ele vai contrair. Então, essa contração do corpo, né, essa questão de ficar com o corpo muito ali preso, né, contido, porque não está no movimento relaxado, né, não está solto, então ele está com algum processo de tensão, isso vai fazer o quê? Isso vai refletir no seu corpo. Então, ao fazer essa tensão muscular devido a algum tipo de estresse, depois a sua musculatura fica dolorida. Então, às vezes não é nem questão somente de postura. E aí a gente testa muito, principalmente aqui na região do trapézio, né? Que quando você encosta, você mesma tem a noção e fala assim, nossa, tô com um tijolo aqui, né? A gente fala assim, tem gente que carrega 2 tijolos nessa região. E às vezes não é por esforço físico, às vezes não é somente por postura errada, e às vezes é tensão mesmo. Porque a pessoa tende até a dormir contraída, então ela dorme se apertando. E quando a pessoa não tem uma higiene do sono bem feita, né? Quando ela não se prepara para dormir, já ensinei isso aqui em outras lives, como que você vai se preparar para ter sua noite de sono, porque o que acontece com a sua mente? A sua mente processa durante a noite tudo o que aconteceu com você no seu dia, seja positivo ou seja negativo. Então, se você não souber fazer uma higiene mental antes de dormir, e teve um dia pesado, estressante, cheio de aborrecimento, o que que vai acontecer? Se a última coisa que você pensa antes de dormir é justamente isso, você vai dormir carregado nesse aspecto, né? Durante a noite você vai remoer todo esse processo. Então você tende a ter pesadelo, você tende a se movimentar muito na cama, ter aquele sono inquieto, às vezes ficar com o sono partido, várias vezes picado, né? Você tende às vezes a falar durante o sono, você tende a ter às vezes bruxismo, né? Então você tem várias tendências ali que podem aparecer justamente porque você levou para o sono esse tipo de emoção. Então ali você fica contraído e às vezes você não percebe e dorme até apertando, principalmente se você tiver com sensação assim, de briga com alguém e tudo mais, uma pessoa que de repente, nossa, eu queria te dar um soco na cara da pessoa naquele momento e você não fez isso. Na realidade, graças a Deus, né, que não fez, mas aí você vai levando esse processo para a noite, às vezes você dorme com o punho cerrado ali, justamente por causa disso. E aí acorda depois com o punho dolorido, com a mão fechada, né, com dores nas articulações e não entende nem por quê. É porque você processou isso mal durante a noite. Então, toda essa parte emocional ela também vai pesar e vai trazer, então, vários processos ali de dores em várias partes do corpo. Mas uma das características, justamente aqui nessa região do trapézio, é a primeira que sente mesmo. Então, você pega e sente ali como se fosse uma pedra, né? Não tá maleável, tá muito endurecido e quando você aperta, você sente dolorido. E é muito interessante você observar isso, que quando tá bem tenso e tá dolorida a região e você mesmo faz esse processo, ou alguém faz para você, é aquela dor que dá, mas é uma dor que a gente brinca que é uma dor gostosa, né? Porque dói, mas você fala que assim, precisa, mas continua, é aí mesmo, né? Tem que pressionar, tem que fazer, porque aí você sente um alívio, porque a pessoa vai soltando aquela região ali que tá realmente enrijecida. Então, ao fazer um movimento ali circular, de soltura, é como eu falei, independente de ter técnica certa ou não, só aquele movimento ali de soltura já traz um alívio muito grande, principalmente dessa parte tensional. Então você sente aquele que quer que fique ali, nossa, mexe bastante, né? Trabalha bastante essa região, porque te dá aquele alívio automaticamente. No momento você já começa a sentir esse alívio, então te traz esse benefício, né?
Então, quais são os óleos adequados para você preparar então o seu óleo corporal para massagem relaxante ou óleo corporal relaxante para pós-banho, né? Primeiro ponto que eu vou ensinar a vocês, já vou ensinar a fazer diluição, que vai ser a mesma para todas as opções que eu vou dar de óleo, vocês vão só trocar os óleos, tá? Então eu já vou ensinando de uma vez. Primeiro, o que eu mais recomendo para óleo corporal, principalmente aí para a gente poder fazer uma massagem realmente corporal, seja profissional ou não, mas para áreas principalmente mais amplas, é o óleo de coco ozonizado. Esse é melhor do que qualquer outro óleo corporal ali que a gente tenha. Então, o óleo de rosa mosqueta, o óleo de abacate podem ser utilizados, o óleo de jojoba pode ser utilizado, até pode, mas você vai perceber que são óleos mais densos, óleos mais pesados. Então, não dá uma espalhabilidade boa, mais fácil para áreas maiores do corpo. Então, o que tem também uma absorção bem mais rápida é justamente o óleo de coco ozonizado. Então, para você fazer, o que eu mais recomendo é ele mesmo, tá? Então, nesse caso nosso, ele vai com 60 ml. Você pode preparar, nesse caso, um vidro inteiro de 60 ml. Quando você adquire o óleo de coco ozonizado conosco, vem aquele bico dosador, né? Eu acho que eu tenho um aqui para mostrar para vocês. Aqui, ó, ele já fica assim, ó. Porque aí você vai tirar essa tampa, lacre, né? Porque ele vai lacrado assim, e vai substituir por um bico dosador. E já deixa com ele nele, que aí ele tem a tampinha, e ou seja, porque quando ele vai assim na boca maior, o risco é de você às vezes derramar na mão, usar mais do que deveria, né? Você desperdiça o seu óleo. Então, o ideal desse bico dosador é porque ele já vai dosando, parece aqueles bicos, sabe, de dosar azeite? Então, você consegue fazer um controle maior ali da quantidade de óleo que você vai usar na pessoa. Então, é o mais adequado para você fazer mesmo, tá? E ele é reutilizável. Então, quando o seu vidro acabar, você tira o bico e passa para um outro óleo, enfim, você vai utilizando, né? Então, dá para você realmente reaproveitar. Então, a dica é sempre colocar o bico dosador para evitar o desperdício, então, tá? Então, o que a gente vai calcular aí para 30 ml, para 60 ml de óleo de coco ozonizado? É uma dosagem de 60 ml, tá? A gente vai colocar aí para uma massagem corporal numa pessoa adulta, né, saudável aí, a gente vai colocar até 36 gotas de óleos essenciais no total. Se for um blend, pode ser 36 gotas do blend, tá? E se forem óleos individuais, no máximo 36 no total, né? 36 de um, de outro e de outro não, tá? 36 no total. Vai dar um óleo bem aromático e bem terapêutico. Dá para utilizar tanto como óleo corporal pós-banho, quanto dá para usar também fazendo a massagem, tá? Então entendam bem que a receita vai ser a mesma. O que vai variar aí? Para menos, tá? Porque 36 eu já tô dando a dosagem adequada, máxima, não é necessário mais do que isso. Lembrem-se que óleos essenciais, menos é mais. Então não abusem da quantidade de óleo essencial mesmo que seja para massagem, enfim, porque você pode depois causar uma sensibilização na pele que não tinha e você causar uma sensibilidade na pele, tá? Então, assim, respeitem, principalmente quando a gente tá falando dos óleos essenciais do Terra, que são 100% puros, então são altamente potentes, com um potencial aromático muito grande. Se você for utilizar, às vezes, óleos de outras marcas aí sim, talvez você precise, provavelmente, de maior quantidade de gotas. Mas nesse caso, especificamente, que a gente tá falando de óleos de primeira grandeza, a gente só vai precisar de, no máximo, 36 gotas aí para 60 ml de óleo. Não precisa e não é necessário mais do que isso. Daí para menos. Então, por exemplo, o que vai mudar aí nessa receita? Para óleos que são muito aromáticos, você pode reduzir um pouco, né? Então, a gente tem óleos que são mais leves, de nota alta, tipo cítricos, por exemplo, e você pode colocar um pouco mais, chegar nas 36 gotas no total. Se for óleos muito fortes, tipo ylang-ylang, por exemplo, que é muito aromático, você pode diminuir um pouco nisso, porque ele já vai marcar muito a presença dele. E o ylang-ylang, por exemplo, é um óleo que, se você abusa da quantidade dele, ele pode te dar um pouco de dor de cabeça, porque ele é muito aromático, o aroma dele é bem marcante, né? Ou seja, é um óleo bem perfumado, né? Naturalmente perfumado. Então, a ideia é colocar um pouco para menos, porque senão pode dar um pouco de náusea, um pouco de enjoo, porque ele marca bastante, né? Então, nesse caso é o que você vai ter de medida. E outra coisa, se for utilizar óleos
dermocáusticos, né? Tipo canela, o cravo, o orégano. Aí você tem que diminuir muito a quantidade dessas gotas. Então, qual que é a dica que eu sempre dou? Fiquem ligados naquelas letrinhas que vem no óleo, né? Que vocês já sabem, quando adquirem óleo tem lá o N, o S ou o D. Então, o N significa que o óleo pode ser utilizado até puro, direto na pele. Não, pode até ser usado em alguns casos puro, direto na pele. Então, desses óleos, você pode chegar em uma quantidade máxima aí de 36 gotas no seu vidro de total, né? Já nos óleos que vêm com S, ou seja, diluir para peles sensíveis, se você não sabe bem a pele da pessoa, não conhece bem a pele da pessoa, ou se é uma pele, por exemplo, mais novinha, mais adolescente, né, para infantil e tudo, a gente tem que reduzir também aí, né, a proporção de gotas. E se for um óleo essencial com o D, aí alerta, atenção, né? Porque é aquele que usar sempre diluído, significa que é um óleo quente, é um óleo muito forte. Então, nesse caso, se está utilizando um óleo que tem lá a letra D, né, sempre diluir, então seja menos generoso aí na quantidade de gotas que você vai colocar, coloque menor quantidade, tá? Então, essa é a dica para vocês terem aí como base. Mas, no geral, a média vai ser sempre essa, em até 36 gotas, tá bom? Só não passem disso, porque senão realmente é excesso desnecessário. E aí você começa a ter esses riscos aí de sensibilidade, irritação na pele, que não precisa acontecer, né? Então vamos lá. Então, partindo para essa ideia da massagem relaxante, eu vou falar inicialmente os óleos essenciais individuais que vocês podem utilizar. Vivi, quantos óleos eu posso colocar no máximo nessa receita aí de 60 ml? O que é que a gente tem como base? Você pode fazer de um óleo individual só? Pode. Pode fazer de 2? Pode. Pode fazer de 3? Pode. Eu sempre falo o seguinte, chegue até no máximo 4 ou 5 óleos essenciais. Principalmente se você estiver começando, se mantenha em torno de 3, já é o suficiente. Para não ficar fazendo uma sinergia muito complicada, se você não conhece muito bem ali os benefícios, as características do óleo essencial específico, fique aí naquela regrinha de 3 que já está de bom tamanho. Se você já tem um pouco mais de experiência ou está tendo uma orientação de algum aromaterapeuta, você já pode ir aí para 4 até no máximo 5 óleos essenciais diferentes em uma sinergia. Tudo bem que a doTERRA faz lá os blends que tem às vezes 6, 7 óleos diferentes num blend só. Mas ali, gente, foi altamente estudado, né? A gente tem todo um corpo científico da doTERRA que sabe exatamente o que está fazendo, sabe exatamente quais os óleos, qual a interação deles, qual que beneficia o que, a quantidade que é equilibrada em cada um, porque nem sempre é uma divisão exata. Então, tipo assim, se são 3 óleos e tudo mais, são 36 dividido por 3. Nem sempre é assim, né? Às vezes vai ter um pouco maior quantidade de um, às vezes menor quantidade de outro, de acordo com o benefício que você quer puxar um pouco mais, ou o aroma que você quer um pouco mais. Então, como eu dei a dica do canela ou o cravo, por exemplo, ele vai entrar sempre em mínima porcentagem ali, comparado com lavanda, por exemplo, que você vai utilizar em maior quantidade. Então, você vai equilibrar esses óleos na sua fórmula, mas não passa então para quem está começando de 3 óleos essenciais aí, sabendo os benefícios deles, ou então com orientação e etc, com um pouco mais de experiência, já pode usar até aí no máximo 5 óleos essenciais diferentes, tá bom? Então vamos entender quais são os óleos individuais que são muito adequados aí para se fazer uma massagem relaxante ou, como eu disse, um óleo corporal relaxante, né? Então, quais são os mais adequados? Claro que lavanda vem primeiro, é o primeiro que a gente pensa, é pensar em relaxamento, né? Pensar em leveza, em tranquilidade, em trabalhar questões de sono agitado, enfim, parte emocional, relaxamento muscular também. A gente vai pensar muito no lavanda. O alecrim é um outro óleo maravilhoso, porém, como ele é um pouquinho mais estimulante, ele entra numa sinergia muito legal com o lavanda. Eu gosto muito da combinação do lavanda com alecrim. Tanto porque o lavanda equilibra a questão da preocupação que as pessoas têm aí com a hipertensão, então por o lavanda ser um óleo hipotensor, então ele já ajuda a equilibrar na fórmula, mas a combinação aromática do lavanda com alecrim fica muito gostosa.
Então, normalmente, e também dá um relaxamento, como é que eu vou explicar isso? É aquele relaxamento que te dá, mas não te faz aquela sensação de que você quer dormir, sabe? Depois da massagem, você não quer fazer mais nada, fica prostrado na cama, sabe? Não quer fazer mais nada porque tá apagado, né? Totalmente relaxado. Se você fizer uma massagem como essa, próxima da hora de dormir, perfeito, aí já fica por ali mesmo. Mas vamos supor que a sua intenção é relaxamento, mas você quer depois tomar um banho, fazer alguma outra coisa e tal. E aí o alecrim, ele te mantém mais revigorado, então ele equilibra bem esse potencial muito relaxante do lavanda. Então combina muito bem essa característica do lavanda com o alecrim, tá? Aí para somente relaxamento, o alecrim sozinho eu não aconselharia. Ele entraria numa sinergia para complementar muito bem aí outros óleos que são mais relaxantes, mas o alecrim ajuda a dar leveza, ele traz uma alegria com ele, né? Então o alecrim limpa também, porque o alecrim é maravilhoso para poder tirar, a gente brinca, né? Tirar as ziquezilhas, tirar a energia negativa, né? Então é um óleo muito purificante, muito de limpeza de aura, limpeza energética. Então ele ajuda muito a dar essa sensação também de leveza e de purificação, né, energética. Então, por isso que é uma ótima combinação o lavanda também, porque ele transmuta, né? Então, a gente tem uma boa combinação aí dessa do lavanda com alecrim. O gerânio é um outro óleo maravilhoso também para usar como relaxante. Pode entrar aí em uma combinação, ele é bem floral, ele é bem marcante, é um dos óleos também que a gente não deve abusar muito da quantidade dele na sinergia, porque ele marca muito, ele predomina bem, o gerânio é aquele que chega chegando, né? Então ele fica bem marcante, é bem floral, então pode equilibrar aí, nesse caso, com o alecrim, pode equilibrar com o capim-limão, que é outro que é bem intenso no aroma, né? E uma outra combinação realmente é essa, por exemplo, você colocar o gerânio com o lavanda e o capim-limão, fica delicioso, porque o capim-limão, ele também compete bem no aroma. Então ele vai sobressair, vai dar um tom meio cítrico, apesar de não ser um óleo cítrico, né? O capim-limão, apesar do nome, ele não é cítrico, ele é de folha, né? Então, mas ele tem um aroma que lembra muito cítrico, por isso que ele se chama capim-limão, né? Então ele vai equilibrar muito com os florais. Então ele dá uma combinação aromática muito gostosa e ao mesmo tempo ele ajuda na circulação, é também muito relaxante, ajuda muito a aliviar tensões musculares. Então acrescentar o capim-limão aí na fórmula, lembrando disso, que ele também predomina muito no aroma, principalmente porque ele é de nota alta. Então ele vai chegar mostrando a que veio. Então se você quiser equilibrar aí, equilibra com outros óleos também, porque senão você vai sentir somente capim-limão, né? Ele é aquele que quando você usa, inclusive, no ambiente, na sala, em atendimento, que a gente fala de massoterapia, né? É aquele que inunda a sala. Quando a gente abre a porta, quem tá na sala de espera fala, nossa, que cheirinho de capim-limão é esse, né? Que delícia esse aroma. Porque ele realmente toma conta muito fácil do ambiente. Fica um aroma muito gostoso, muito prazeroso, mas se você não gosta muito do aroma dele, equilibra ele na fórmula também, né? Lembra de não abusar. Então, são aquelas regrinhas que eu falei. Se são óleos muito aromáticos, então diminui aí na quantidade, tá? Outro que é divino também para relaxamento, que é muito bom, é o hortelã-pimenta. Ou hortelã-pimenta ou hortelã verde, que é aquele spearmint, né? Todos dois vão ser muito adequados aí, mas eu não utilizaria puro. Utilizaria em combinação com lavanda, em combinação com o próprio gerânio, né? Com o próprio alecrim, uma combinação do lavanda, o alecrim e hortelã-pimenta, fica muito gostoso também o aroma, tá? E tanto o hortelã verde quanto o hortelã-pimenta, eu só não aconselho utilizar no período de inverno, tá? Por quê? Porque ele vai dar aquela sensação de frescor. Então, às vezes, a pessoa acaba sentindo a sensação de frio quando aplica. Porque é interessante, né? Quando a gente estiver falando da parte circulatória, eu vou explicar um melhor sobre isso. Porque ele é considerado também um óleo termogênico. Mas, nesse caso, a primeira sensação que o hortelã dá é de frescor. Então, ele é muito adequado agora para massagem no verão, dias mais quentes. Então, dá uma sensação muito gostosa. Então, inclusive, fica um óleo corporal muito gostoso para pós-banho nesse período agora mais quente de verão. Você pode colocar ali e acrescentar outro alimento. E outra que ele traz leveza, ele ajuda muito nas vias respiratórias, né? A pessoa tem aquela sensação, inclusive a gente recomenda colocar na sinergia
Quando a pessoa vira, quem está acostumado com massoterapia, o que acontece? É muito comum a pessoa estar de frente, né, recebendo a massagem ali, a gente fala decúbito dorsal, né? Então ela recebe a massagem de frente e aí de repente ela começa a congestionar o nariz. Por quê? Por causa da posição e também porque vai limpando os fluidos do corpo. Então começa os processos de excreção a acontecerem. E aí quando ela vira de bruço, né, em decúbito ventral na verdade, aí ela fecha. Então aí ela costuma realmente ficar muito incomodada porque não respira bem ali pelo nariz. Então o que acontece? Quando você está utilizando na sinergia ali ortolâmica, você diminui esse desconforto. Quando não estiver utilizando e acontecer isso numa área profissional, o que você faz? Você vai lá e pinga uma gotinha de hortelã-pimenta só na mão da pessoa e pede para ela inalar, porque aí já abre, sabe? A pessoa já consegue, já alivia muito. Isso é um recurso que eu sempre utilizei quando acontece essa questão aí da pessoa virar, quando a pessoa tem principalmente ali, já é uma pessoa de quadro recorrente de rinite, sinusite, né? É muito comum a pessoa já chegar às vezes para massagem com um vidrinho daqueles rinossoro, neossoro e etc, né? Então, não precisa. É só você ter uma gotinha do hortelã-pimenta puro na mão, pingou, que já traz um efeito, um alívio incrível e melhor ainda, né? Sem efeito colateral, sem disparar coração, sem ter todos os malefícios que esses produtinhos aí acabam trazendo no dia a dia das pessoas que acabam ficando dependentes disso, né? Então, o hortelã-pimenta serve com esse recurso duplo. Ou você adiciona já no óleo corporal de massagem, ou você dá essa dica aí quando a pessoa estiver realmente congestionada, tá? Camomila romana é outro maravilhoso para acrescentar aí em uma sinergia para massagem relaxante. Então abusem aí, camomila romana com lavanda e com gerânio, camomila romana com capim-limão e hortelã, fica delicioso, tá? E é altamente relaxante, então faz a pessoa realmente sair pisando nas nuvens que a gente fala, né? Então traz uma leveza, traz aquele relaxamento, a pessoa embarca mesmo. Não se assuste se você estiver fazendo a massagem na pessoa utilizando esse tipo de óleo, esse tipo de sinergia e a pessoa dormir durante a massagem. Porque às vezes capota mesmo, porque quando libera a tensão, às vezes a pessoa desmonta ali mesmo e relaxa profundamente. Uma das coisas que eu acho muito errada que as pessoas falam, às vezes, em alguns cursos aí, é que o relaxamento tem que ser consciente, a pessoa precisa tá ali percebendo os movimentos, as manobras que estão sendo feitas pelo massoterapeuta. Eu sempre falo que não, tá? Eu sou contra esse tipo de linhagem que faz isso, porque eu digo o seguinte: se o sono vem, é porque ele é necessário. Então, se precisa, deixa a pessoa relaxar e dormir. Deixa ela roncar, deixa ela se soltar ali. Você sabe o que você está fazendo, o corpo dela sabe, independente dela ter consciência, lembrar ou não se está sendo feito o ponto tal. Isso é muita coisa mais egóica do massoterapeuta, de ficar preocupado, será que tá vendo que eu estou fazendo a manobra tal, né? Não precisa disso. O que o corpo vai sentir, o corpo vai perceber, e o que importa é o resultado final. Quando a pessoa despertar depois ali da massagem, ela realmente é outra pessoa, né? Ela tá renovada. Enfim, então esse é o objetivo principal quando a gente quer o bem do outro, né? Então, outra combinação muito legal é acrescentar eucalipto. Também tem a mesma função aí do hortelã-pimenta, de melhorar as vias respiratórias, mas uma combinação também do eucalipto com o gerânio e com o alecrim fica muito gostoso. Também dá para relaxar bastante. Ylang-ylang, que eu já falei, só lembra de colocar uma dosagem aí um pouco menor, porque ele é muito aromático, mas ajuda muito a liberar tensões, principalmente pessoas que vibram muito no medo, que está acontecendo muito agora, né? E o medo faz o quê? A pessoa vai lá e se arma toda, né? Então, essa armadura que a pessoa cria por causa de medo, então ela craquela tudo aqui nessa região, então a pessoa fica realmente bem incomodada nesses aspectos. O ylang-ylang vai ajudar a liberar as tensões ligadas a medo, então traz uma sensação de segurança, traz uma sensação de tranquilidade, de autoestima também, então é muito positivo você colocar algumas gotinhas, mesmo que ele não fique predominando, apenas coloque algumas gotinhas ali, porque às vezes inclusive a pessoa é muito sensível para aroma,
e não vai gostar. Então aí pode colocar, mas coloca uma pitadinha, como diz ali do Ylang, que ele vai fazer o papel dele, tá? Vetiver também é outro óleo maravilhoso nesse aspecto, tá? Ajuda muito, porque também traz tranquilidade, desacelera, o vetiver desacelera muito, né? Então é muito adequado para pessoa muito ansiosa, muito inquieta, mais hiperativa, né? Então o vetiver traz aquele movimento, né, de desaceleração, tanto corporal quanto mental, batimento cardíaco, tudo dá aquela acalmada. Então o vetiver é outro que vale a pena adicionar aí na fórmula. E aí a gente tem dois blends que a gente não pode deixar de falar quando fala em massagem relaxante, que são o Aroma Touch, claro, porque o Aroma Touch é divino para isso, né? Um blend já preparado para uma massagem corporal. Tem justamente a técnica Aroma Touch que é para isso, né? Então foi um óleo bem elaborado, né? Um blend bem elaborado com todos os óleos aí que fazem uma sinergia incrível para esse relaxamento. Então fazer um óleo corporal ou um óleo de massagem relaxante com Aroma Touch, ele já tá pronto, né? É só colocar lá as 36 gotas dele e pronto, não precisa nem ficar calculando fórmula, que é só colocar o total. E outro, claro, se você quer realmente relaxar profundamente, trabalhar muito o relaxamento, fazer, que tal, um blend utilizando o Serenity, fazendo ali um óleo relaxante só com o Serenity. Vai ficar aromático, delicioso e é adequado para você fazer, por exemplo, um óleo corporal para pós-banho antes de dormir. Não aconselharia usar como óleo corporal pós-banho de manhã, por exemplo, que você precisa de mais pique, então o Serenity vai te dar aquele capota, né? Então, nesse caso, é melhor você utilizar aquele pós-banho antes de dormir. Aí vai ficar maravilhoso. Ou então para receber ou fazer uma massagem antes de dormir, tá? Então, esses são específicos para massagem relaxante. Agora vamos passar para outro tipo de massagem que é a revigorante. Então, quando é que a gente precisa da massagem revigorante? Quando a pessoa está com baixa energia, quando ela está com desânimo, quando ela está com apatia, ou seja, ela passa da questão do estresse, da tensão, ela já está naquele estágio de letargia, sabe? A pessoa já está para baixo, está sem pique, está sem vontade, então ela precisa de uma massagem para tanto aliviar o processo tensional que chegou naquele agravamento ali da pessoa perder a energia realmente, mas ela precisa recarregar. Então ela precisa de óleos que vão trazer um pouco mais de vibe, né? Good vibes. Então vai precisar de energia mais positiva, vai precisar dar aquela revigorada, além de relaxar. Então quais são os óleos, nesse caso, que vão ajudar muito nesse aspecto? O óleo essencial de mirra, ele é maravilhoso para esse aspecto, porque ele traz aquele estímulo, né? Ele traz aquela renovação, ele é bem revigorante, ajuda muito, principalmente se tiverem questões ligadas à tireoide também, às vezes aí, nesse caso, o hipotireoidismo, né? Que deixa a pessoa mais apática, mais para baixo, então o mirra vai dar esse estímulo, vai ajudar bastante nesse aspecto também. E a gente vai utilizar também o olíbano, que é outro fantástico. Por quê? Porque ele faz também uma religação espiritual, ele fortalece a fé, além de fazer um processo todo de regeneração ali também, então ele revitaliza também, mas ele te dá aquele centro, né? Aquela reconexão que às vezes a pessoa está perdendo um pouco a fé, está perdendo um pouco a ligação e a conexão espiritual e ela precisa fortalecer aquele movimento. Então é um outro óleo que entra ali somando muito, inclusive porque ele vai reverberar outros óleos, ele potencializa a ação do seu blend. Se você colocar o olíbano junto com outros óleos ali, ele vai multiplicar a ação dos outros, né? Um óleo que reverbera bastante. Então é muito legal utilizar o olíbano aí nas fórmulas, principalmente para revigorar, tá? Vai potencializar bastante. E aí a gente vai puxar alguns cítricos, então, para esses com mais intenção de revigorar. Principalmente o bergamota e principalmente o grapefruit. São dois óleos fantásticos para massagem. Apenas com aquela ressalva, fiquem atentos que se fez uma massagem durante o dia, a área que a pessoa aplicou, onde recebeu a aplicação do óleo, tem que ficar coberta pela roupa se ela for tomar sol, porque são óleos que são fotossensíveis, né? Então a pessoa pode manchar a pele se sair no sol com esse óleo no corpo. Então, ou áreas cobertas pelo corpo, ou ela vai precisar tomar um banho depois de receber a massagem para retirar o óleo que tem aqueles cítricos ali.
mas então pode ser utilizado então no finalzinho da tarde e aí dá aquele vigor, né? Não chega a atrapalhar a noite de sono, mas traz aquela sensação de revigorar. Inclusive o bergamota nesse caso, mais para finalzinho de tarde e à noite, ele é ótimo porque ele também ajuda na qualidade do sono. É um óleo antidepressivo, então bergamota é tudo de bom, né? Então dá para usar tranquilamente aí num óleo corporal de massagem mais revigorante nesse caso, onde a pessoa precisa realmente de um pouco mais de energia, de sentir revitalizada, né? O grape então traz essa energia da revitalização também, então ela é bem legal nesse caso, tá? E aí a gente tem um toque, por exemplo, do gengibre. Gengibre é um óleo quente, tá? Mas altamente energético. Então, se você precisa dar uma corda mesmo, tá precisando de pique de energia, aposta no gengibre, porque ele ativa a circulação, ele te dá aquela energia extra, ele te dá energia de terra, de realização, porque ele é óleo de raiz, então ele te dá uma vontade de realizar, então o gengibre vai puxar essa energia junto. Mas lembre de colocar em pequena quantidade, porque ele é um daqueles óleos que é dermocáustico e é bem intenso e bem forte. Então, um toque do gengibre já vai fazer diferença, tá? O manjericão é outro óleo que para revigorar é incrível, porque o manjericão é outro bem na vibe do alecrim, então ele limpa, tá? Se a pessoa tá com aquela sensação de pessimismo, astral para baixo, só pensando negativo, só pensando em coisas ruins, é a hora de entrar o alecrim, é a hora de entrar o manjericão, porque eles afastam essas energias negativas, então limpam e afastam energias negativas. Então o manjericão é um dos óleos mais sagrados que a gente tem, inclusive dentro da Ayurveda se fala muito do manjericão justamente por causa disso, né? Quem tem um pouco mais de conhecimento aí dentro da massagem ayurvédica sabe que o manjericão é um que é bem interessante da gente sempre agregar, porque tem aquela questão do equilíbrio dos doshas também. Então é bem interessante utilizar o manjericão, tá? Coloca um pouco dele. Como eu falei, o alecrim também, porque ele vai revitalizar. E aí nós temos dois blends que nesse caso vão fazer bastante diferença, que são o Citrus Bliss, né? Que é bem rico em cítricos, tem um aroma delicioso, então fica um óleo corporal aí revigorante. Aí nesse caso do óleo corporal revigorante, dá preferência para aquele banho matinal. Então, tipo assim, acordou, para você que tem o hábito de acordar e tomar o banho de manhã, já usa o óleo corporal revigorante após o banho. Então, ele te dá uma sensação ali bem refrescante, revigorante, dá uma sensação de up, vou pra vida, né? Então, é uma hora boa de utilizar o óleo corporal com essa intenção mais revigorante, tá? Então, esses são os principais para esse tipo de massagem ou óleo corporal nesse sentido, tá? E agora vamos falar sobre óleos para massagens para dores no corpo. Quais são os tipos de dores que a gente está falando de dores corporais? A gente está falando ali das tensionais intensas. É diferente daquela tensional somente quando a pessoa quer uma massagem relaxante, que tem a tensão, mas ela tem uma tensão mais leve, né? Tá ali tensionado, mas não é aquela tensional intensa, aquela que dói espontaneamente, sem nem você tocar, mas você já tá sentindo dor mesmo. Então essa é a tensional intensa, né? Então esse, no caso, vão ser os mais específicos para esse tipo de dor. Também para dores lombares, né? Que a gente chama de lombalgia, a ciatalgia também, que são as dores no nervo ciático, né? Todas as ites aí de processos de dores corporais vão responder bem a esses óleos que eu vou falar aqui agora, tá? Então, quais são os óleos mais adequados para uma massagem para aliviar as dores no corpo? Então, tá com dor realmente que tá incomodando, aí você vai dar preferência para esses, tá? Quais são eles? O alecrim entra novamente, porque ele ativa a circulação. O cipreste é maravilhoso para dores no corpo, porque também vão ser óleos que vão ativar mais a circulação. Então, quando a gente tem esse tipo de processo, a gente tende a levar a circulação mais para a região para trazer alívio, porque aí você ativa o local, você massageia e aí todas aquelas tensões, a rigidez que é causada ali, que está instalada na região, ela tende a ir se dissipando. Então você leva a circulação mais para ali, que a dor também vai aliviando na região, né? Então, outro maravilhoso para dores no corpo também é o capim-limão. Então, a gente pode fazer aí
Perdão, eu passei para a linha de baixo, tá? Mas a gente pode colocar ali o copaíba. Gente, copaíba é divino. Então, pensou em dores mais intensas, vocês vão pensar em colocar o copaíba na fórmula de vocês, tá? O copaíba é aquele coringa que entra realmente em qualquer fórmula que tenha dores no corpo. Porque ele, além de relaxar, ele tem a atuação anti-inflamatória, ele vai atuar no sistema cognitivo também, no sistema nervoso central, então vai ajudar muito a relaxar, trazer aquele alívio e realmente traz uma sensação de analgesia na região, né? Ele vai ajudar a aliviar bem, mas não é só um efeito anestésico, vamos dizer assim, ele vai profundamente. Então ele vai na causa realmente, é diferente de medicamento, né? Então ele vai realmente bem ali buscar a causa do processo da dor. Então o copaíba é um que vale muito a pena utilizar quando estiverem processos aí de dor mais intensa. Combine então o copaíba com lavanda, porque o lavanda relaxa a musculatura, a gente vai potencializar aí juntamente com o copaíba, tá? Outro maravilhoso para a gente usar aí nas nossas sinergias é o Wintergreen. O Wintergreen é um dos componentes-chave do blend Deep Blue, né? Então, se você não tem o Deep Blue, mas tem o Wintergreen, você pode fazer essa combinação que eu acabei de falar. Wintergreen, lavanda e copaíba. Perfeito, já é um óleo corporal para massagem. E aí você vai diminuir um pouquinho só a quantidade de Wintergreen, porque ele também é muito canforado, muito aromático, né? E aí aumenta um pouquinho mais a quantidade do copaíba e a quantidade do lavanda. Mas não deixe de colocar o Wintergreen, porque ele vai fazer uma diferença grande aí no alívio da dor, tá? Outro maravilhoso para a gente acrescentar é o cúrcuma, que é o nosso açafrão. Também altíssimo potencial anti-inflamatório. Então, todas essas dores que eu falei aqui, né, de dor lombar, nervo ciático, né, o que acontece? Tem um processo inflamatório na região ali que está disparando a dor. Porque, na verdade, o que dói é o processo inflamatório. Então, os nervos ficam ali altamente sensíveis, altamente estimulados, e aí você tem sensação de dor na região. Então a gente vai entrar com óleos que tenham esse potencial das suas propriedades, que tenham anti-inflamatório nele. Então todos esses que eu tô falando aqui sempre vão ter uma pegada maior de potencial anti-inflamatório, ok? Então o açafrão é um que entra, mas também faça uma boa diluição, porque também é considerado um óleo quente, tá bom? Equilibrem aí na fórmula. Outro maravilhoso, inclusive, para ativar a circulação no local e aliviar a dor é o black pepper, o pimenta preta. Então uma combinação aí, por exemplo, do lavanda, copaíba e pimenta preta fica maravilhoso também. Aí vocês vão trocando, vão vendo as sinergias que vocês gostam mais, que tem disponível aí os óleos e vão montando as sinergias para fazer um óleo corporal para alívio de dor, tá? Agora, do blend Deep Blue, claro que eu não podia deixar de falar, porque ele é maravilhoso para isso, porém, eu não recomendo uma massagem corporal com o Deep Blue. O Deep Blue é muito forte, é muito intenso e muito canforado. Então, o ideal do Deep Blue é que você faça uma massagem local, no local da dor. E depois você faça uma massagem corporal com outro blend. Então, o que é ideal você fazer? Vamos supor que a pessoa tem ali uma dor bem específica. Ela está sentindo dor no corpo todo, está dolorida, enfim, mas tem aquele ponto ali na lombar que é o ponto crítico para ela. O que você vai fazer ali? Você aplica uma diluição menor, aquela de 15 ml mesmo que você já tenha pronta do Deep Blue, ali somente naquela região da lombar, massageia ali e depois você pega o óleo corporal para alívio de dor, que vai ser com menor quantidade, por exemplo, do Wintergreen, mas ele tem o copaíba, ele tem o lavanda, né? Ele tem ali o black pepper nele para poder equilibrar e o aroma fica mais agradável. Então aí você tem uma massagem relaxante, corporal para alívio de dor, com o foco no ponto da dor. Então ali você vai ter uma massagem muito mais agradável se for uma massagem corporal inteira, né? De corpo inteiro. Então, deixem o Deep Blue para pontos locais. Porque se você faz um óleo corporal, por exemplo, pós-banho com Deep Blue, se você faz um óleo corporal para usar no corpo inteiro, o aroma dele é muito intenso, como eu disse, muito canforado. Então, pode dar um pouco de dor de cabeça, a pessoa vai ficar com aquela sensação de cheiro de sala de espera de fisioterapeuta desportista. Sabe, aqueles processos que fica bem marcante o aroma, porque o Deep Blue tem esse aroma, né?
bem característico, então não vai ficar muito agradável para ela, inclusive na parte emocional. Então o ideal é que você aplique bem ali, vai dar um alívio maravilhoso local com Deep Blue, e aí no restante do corpo você utiliza então um blend que tenha essa composição mais diferenciada, que tenha uma presença maior aí de lavanda e copaíba para ficar mais relaxante, aromaticamente mais prazeroso, e aí tem um efeito emocional também junto, né? Além da parte física, porque a pessoa, ao receber a massagem com óleo aromático, né, como esse, ela tá o tempo todo ali sentindo o aroma do óleo, né, então ela tá percebendo ali e inunda o ambiente, a pessoa sente, então tem toda uma estimulação ali do sistema límbico e vai ter um efeito direto na parte emocional, então aí que tá a grande ideia de fazer isso, né. Oi, Márcia. Vive para os pés, neuropatia periférica, o que é bom? Nesse caso, pode colocar o copaíba, pode colocar o olíbano, né? E faz esse blend, pode colocar até o próprio cúrcuma também, que ele vai ajudar muito nesse aspecto. Prepara aí um óleo em maior quantidade e faz todos os dias uma massagem nos pés, né? Se for seu próprio, você faz nos seus próprios pés. Se for na da outra pessoa, faz uma massagem relaxante ali, pegando os pontinhos. Não precisa, nesse caso, ter muita técnica, porque uma massagem nos pés já vai acabar estimulando pontos de reflexologia ali. Eu só sugiro para quem não tem muita experiência não ficar pontuando os pontos ali, né? Faz uma massagem de pega-pé todo, sabe? Faz uma massagem mais geral ali, porque vai ser maravilhoso, a pessoa fica super bem só com uma massagem nos pés. Massagem nos pés é tudo de bom. Agora, para aquelas pessoas que têm mais conhecimento de reflexologia, já vão nos pontos certinhos ali para estimular, né? Oi, Ju, amo Deep Blue. Para dores na coluna e ombros, isso, ele é incrível, né? Para dor na coluna e ombro, né? Você mesmo aplica, se for na outra pessoa também, bem local ali, maravilhoso, tá? Então, esses são os principais para massagem no corpo. E agora, para encerrar, a gente vai falar sobre as massagens para circulação e drenagem. Então, pessoas que têm aí, quando que a gente vai utilizar, então, um óleo que é mais específico para circulação e drenagem? No caso, quando a pessoa tem inchaços, tem retenção de líquido, tem as famosas dores nas pernas, né? Sensação de peso nas pernas. Então, é a hora da gente escolher um blend como esse que vocês vão aprender a fazer agora, utilizando esses óleos específicos, porque são óleos que vão estimular a circulação e também vão favorecer queima de gordura, vão estimular a drenagem linfática, né? Vão estimular ali a liberação de toxinas e aumentar o fluxo ali, tanto sanguíneo quanto linfático também. A gente sabe que, por exemplo, para os profissionais, quando a gente vai fazer uma drenagem linfática, a gente sabe que o ideal da drenagem linfática é não besuntar a pessoa de óleo, né? Porque senão você perde um pouco do próprio contato ali, que é necessário para você fazer a estimulação correta do estímulo linfático ali, dos gânglios, enfim. Então, o que a gente recomenda nesse caso específico da drenagem linfática? A terapeuta, a massoterapeuta nesse caso, ela vai aplicar somente nos dedos, ela não vai aplicar no corpo da pessoa. Aí ela consegue ter o benefício, ela vai carregar ali, né, os benefícios na própria mão, mas não vai perder em nenhum momento a aderência, não vai perder em nenhum momento ali os pontos que ela precisa ser mais precisa. Porque a drenagem linfática manual, quando ela é bem feita, né, ela tem um resultado imediato, ela te dá um alívio muito grande. A gente percebe isso na própria urina após fazer uma boa drenagem, né, a perda de medida que acontece imediatamente, mas a gente sabe que depende muito do profissional. Então, o bom profissional de drenagem, ele sabe isso, que não se faz drenagem passando o óleo muito no corpo da pessoa. Na maior parte dos processos ele é feito a seco, e nesse caso, então, com o uso dos óleos, você vai apenas passar nas pontas dos dedos. Então, faz ali o seu dedilhar, né, nos pontos corretos, que aí já vai ser tranquilo. Agora, no caso de você fazer sem ser esteticista, sem ser massoterapeuta, não ter conhecimento de drenagem linfática, você vai utilizar, então, os óleos que vão favorecer esse movimento espontâneo do corpo. Então, esses óleos vão ser absorvidos, né, por absorção transdérmica mesmo, e vão favorecer esse processo natural do corpo, não tem uma manipulação ali. Então você só procura fazer uma aplicação sempre em movimento ascendente. O que é movimento ascendente? Sempre sentido coração,
né? Então sempre de baixo para cima, sempre daqui para cá no braço e sempre sentido coração. Então se você tiver essa regrinha básica na cabeça ali na hora de espalhar o óleo, você já sabe que você está colaborando para ativar tanto a sua circulação sanguínea quanto para ativar a sua drenagem linfática natural, né? Então, quais são os óleos que você vai usar nesse aspecto aí que vão facilitar muito? Aí sim entra o alecrim e o cipreste, porque aí a gente vai ter processos de, principalmente aqueles que vão ativar mais a circulação, são aqueles que vão fazer esse movimento de abertura e contrição dos vasos sanguíneos. Então, o alecrim, por exemplo, ele aumenta a dilatação. E o cipreste, ele é adstringente. Então, se você utiliza o alecrim com cipreste, você está favorecendo esse movimento. Então, um óleo estimula mais a dilatação e outro estimula mais a contração. Então, você favorece muito esse movimento, principalmente de retorno venoso, que as pessoas normalmente têm problema nas pernas, sensação de peso, por dificuldade com esse retorno venoso, né? A perna às vezes fica inchada, principalmente do joelho para baixo, né? Então, você precisa estimular esse movimento. Então, as boas combinações que vocês têm aí, o alecrim, o cipreste, o capim-limão é fantástico também para ativar. Pessoas que têm tendência aí a vasinhos, a varize, lembrando que varize a gente não massageia, a gente só aplica o óleo suavemente, tá? Sempre friso isso. Se tiver só o processo circulatório sem presença de veia dilatada, sem varize, você pode massagear, estimulando então a circulação no sentido coração, tá? Mas também temos aí o laranja-lima, nosso Wild Orange, que é fantástico para entrar em combinação, por exemplo, com o cipreste, com o capim-limão, vão ativar bem ali esse processo. O grapefruit, divino para fazer drenagem, né? Ajuda demais a liberar ali as toxinas do organismo. Então, para quem tem retenção de líquido, tá sempre mais inchada e tal, vai se beneficiar muito aí de colocar o grapefruit. Lembrando do cuidado com a exposição solar, né? Hortelã-pimenta. Por quê? Porque é considerado um óleo termogênico. Então, todos esses que são termogênicos vão ajudar muito nesse processo. Então, o que acontece com a sensação do hortelã-pimenta? Você tem uma sensação de frescor e depois de um tempo, no movimento da massagem, ele aquece. Então, você tem aquele movimento de frescor e depois ele aquece. Então, com isso, ele vai também ajudar a estimular a circulação e também a liberar toxinas. Então, vai ser bem eficiente nesse caso, tá? Um toque de canela, tá? Vai ser bem interessante também, apenas um toque. Lembra que o canela é um bem quente, mas também é altamente termogênico. Então, para esse benefício aí de parte circulatória e drenagem, vai ser bem interessante colocar um toque dele na sua sinergia, tá? Outro que também, inclusive tem ação rubefaciente, é o pinheiro siberiano. O Siberian Fir, ele é maravilhoso para você utilizar porque ele ativa a circulação também, é altamente relaxante, tem um aroma muito gostoso, fica uma combinação meio floresta, né? Se você coloca ele junto com o capim-limão, por exemplo, dá uma sensação muito gostosa, bem aromática, e você pode fazer então aí, como eu disse, um óleo corporal para quem tem essa tendência de retenção de líquido ou tendência à dificuldade com o processo circulatório, tá? O cardamomo também trabalha muito nesse aspecto. Outro que é muito bom para você utilizar é o manjerona. O manjerona também é fantástico aí para fazer esse movimento, inclusive é regulador da pressão arterial, né? Você pode utilizar aí com esse aspecto de favorecer a circulação. E se quiser queima calórica realmente, não vamos esquecer de um blend fantástico para isso, que é o nosso Smart Cess, né? É um blend já pronto, com todos, a maior parte desses óleos que eu falei, inclusive, estão nele e vão ajudar muito aí a queima calórica, a estimular a liberação de toxinas, aumentam aí a parte circulatória, então vale a pena também fazer talvez um óleo corporal aí pós-banho ou fazer essa massagem nas regiões onde você precisa mais. Então, onde que mulher, por exemplo, vai fazer esse tipo de massagem, vai usar esse óleo corporal? Vai utilizar principalmente na região das coxas, glúteos, né? A parte abdominal, que é onde você quer estimular um pouco mais ali a queima calórica também. Então, esses, gente, são os principais em todos esses aspectos. Então, ou seja, eu abordei aqui com vocês hoje 4 tipos de massagens diferentes e os óleos que são mais adequados para cada uma delas, tá? Espero que tenha sido bem útil aí para vocês, que tenha sido legal. Se tiverem perguntas, ainda dá tempo aí de eu responder, mais um minutinho, já estamos acabando. E aí a gente fica então
para a próxima semana. Pessoal do YouTube que está acompanhando pode assistir no Instagram ao vivo toda quinta-feira, 21 horas. E pessoal do Instagram que pegou começado ou quer assistir de novo, quer compartilhar, ele fica disponível lá no canal Luz Vida Luz pelo YouTube, tá bom? É só se inscrever no canal lá, que sempre que a live estiver liberada, vocês recebem a notificação para poder acompanhar, tá bom? Gente, espero ter sido útil, aí eu que agradeço, tá? Oi, repete o nome do último, por gentileza, o último blend, Smart Cess, tá? É um blend que a gente utiliza muito para ir para emagrecimento, né? Tanto para uso interno, mas nesse caso ele é recomendado para fazer um óleo corporal aí pós-banho ou para massagem de queima calórica, tá bom? Isso aí, para queima calórica, tá? Gente, agradeço muito, a gente fica por aqui então, tá bom? Um beijo grande e até semana que vem no mesmo horário aqui com vocês. Gratidão, luz, paz e bem sempre e um beijo para todo mundo. Tchau, tchau.